Vamos começar então? Eu vou perguntar, começando por você. Qual o sentido da sua vida? Uma pergunta que todo mundo faz, né? E aí, Padre Edivaldo, qual é o sentido da vida? O sentido é uma descoberta, né? É o momento em que nós paramos e refletimos por que e para que existe. Não, e olha só, o que e para que é verdade. A gente está sempre ligado, né, no que é o sentido da vida, principalmente nos momentos difíceis. Quando a gente está feliz, quando a gente está satisfeito com o nosso trabalho, com as nossas relações, com a nossa vida, né? Quando você fala, ai, graças a Deus, está tudo no lugar. Já lavei, já passei, já está tudo resolvido, aquela situação no banco já resolvi, então está tudo bem, ai, que vida boa. Mas aí quando o caldo resolve entornar, o leite transborda, as situações vão ficando diferentes, tem situação ali, outra aqui, que vão complicando. Talvez seja uma situação aí com seu filho, uma situação que seja muito pessoal sua também, sabe? Porque às vezes a pessoa tem condição, né? Tem até mesmo condição financeira para fazer algo diferente e fala, não vejo sentido. Talvez você possa até pagar uma viagem para qualquer lugar no mundo, mas o que está dentro de você vai junto. Então você pode olhar a imagem mais bela, mas se dentro de você não está belo, aquilo não vai fazer sentido. Então quando a gente sofre, quando nós estamos amargurados, no fundo do poço, as coisas parecem que nossa vida não tem sentido. E sabe o que é interessante? Porque eu penso que o sofrimento faz a gente refletir sobre a vida. A alegria não faz a gente refletir muito não, né? A alegria faz a gente só, ai, que bênção, né? Faz a gente agradecer e sentir satisfação. Que bom, isso é muito importante. Mas o sofrimento, ele também faz parte. E o sofrimento, ele vai sempre existir. Depende de como nós sofremos, como nós olhamos para isso. Por isso que a gente precisa se conhecer, por isso que a gente precisa se autoconhecer. Porque quando a gente se conhece, a gente vai identificar aquilo que é difícil. Opa, desse jeito, isso aqui, eu lido dessa forma, eu sinto raiva com isso, né? Eu sinto inveja com isso, eu tenho uma ira muito grande com isso me dá um mal-estar, isso me dá crise de ansiedade, os gatilhos que a vida, que o dia a dia vai nos proporcionando. Mas aí por quê? Aí você tem que ir lá se cuidar. Você não pode responsabilizar o outro para o seu bem-estar, mas você tem que ir lá se cuidar. Sabe, eu de verdade, quem acompanha a gente muito tempo no Bênção sabe como a gente procura reconhecer para agradecer os dons que Deus nos dá para cada um de nós, para que a gente possa se cuidar. Né? Os sacerdotes, os psicólogos, os bons amigos, né? Que não é amigo todo dia, aquela coisa não, aquela obrigação, aquela manutenção diária não, mas é aquele amigo que você sabe que você pode falar das suas profundezas. Porque tem coisa, hoje, gente, sem brincadeira, antigamente falavam isso para mim, né? Fala aquilo que está lá no fundo, eu não conseguia. Com o tempo eu fui me exercitando a falar. Com o tempo eu fui me exercitando a perceber com quem eu poderia falar. Isso é um exercício de confiança, isso é um exercício que a gente faz de autoconhecimento. São perguntas que a gente faz para nós mesmos. Autoconhecimento, confiança, o medo existe para a gente perguntar qual o sentido da minha vida. A gente precisa ir se descobrindo, a gente precisa ir dando passos. Ninguém descobre uma floresta, já vê a floresta no macro. Por mais que você veja de cima uma floresta, você está vendo. Mas o passo a passo lá dentro, nas suas pedras, nas suas flores, nos seus lodos, nas suas subidas e nas suas descidas, a gente só vai saber andando. E aí é sabendo que a gente vai entendendo. Aí dar sentido, aí dar-se sentido à vida. Né? Dar sentido à vida é entender. Talvez, então, que seja o próprio viver. E se há um buraco muito grande, a falta de sentido, procura ajuda. Você precisa de ajuda. E você precisa entender que nós não vivemos sozinhos. Nós somos seres dependentes uns dos outros. Na carta de São Paulo aos Romanos, vamos refletir a palavra de Deus, buscar sentido, a começar pela palavra, a palavra da fé, do amor, a palavra que transforma. Sabemos que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus,
daqueles que ele chamou de acordo com seu desígnio, pois aos que ele desde sempre conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também os justificou, e aos que justificou, também os glorificou. A palavra de Deus hoje em Romanos nos mostra Paulo chamando a atenção que a vocação, o chamado de Deus é para que nós vivenciamos o sentido da vida. A vocação é uma luz que vai clareando o nosso caminhar, o caminho da nossa existência. Quando descobrimos a que fomos chamados, mesmo nos desafios, nas dificuldades ou nos obstáculos da vida, nós descobrimos o sentido. É como respirar novamente. Agora eu tenho um para quê, um porquê foi feito. Esse chamado à vida que nós temos, no nosso nascimento, nós descobrimos a vida. E o outro momento é importante, muito forte na nossa vida, é o momento em que nós descobrimos o porquê e para que existimos. O porquê nos dá a presença da graça e do amor de Deus. Fomos criados no seu amor. O para quê nos dá uma missão, um sentido, um horizonte, em que nós vamos nos descobrindo, nos revelando como pessoa, o auto-revelar-se e o revelar-se para o outro. E é nesse momento em que nós nos percebemos como pessoa, nos percebemos como construtores da nossa história, construtores da nossa existência. E vamos aos poucos descobrindo que a vocação é sempre um destinar-se, um colocar-se para o outro, o colocar-se para a construção de um mundo mais justo, de um mundo mais humano. A vocação é o modo como Deus fala conosco e nos dá um projeto de vida, nos dá uma fonte para que nós possamos existir. Que nós possamos sempre nos perguntar para quê, por que eu existo. E a cada dia responder esse chamado que a vida nos coloca. E que nós possamos sempre nos realizar como pessoa e perceber que Deus nos cria para sermos felizes, nos cria para nos realizarmos como pessoa, nos cria para sermos gente e que nós possamos sempre responder a esse chamado. Vamos rezar pedindo a cada um de nós, pela nossa vocação, que nós possamos sempre responder a esse chamado que a vida nos coloca. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Que Deus nos dê a graça, né? De então aproveitar esse momento que nós temos com o coração suave,
para você viver o seu dia de hoje. Seja leve e se leve para viver. Talvez aí o sentido da vida esteja meio emperrado porque você esteja fazendo sua vontade dos outros, sabe? Então, quando a gente faz a nossa, que é a de Deus também, né? Esse discernimento que a gente faz, não muda? Muda sempre, né? Não é? Como nós estamos refletindo, né? Às vezes nós vamos vivendo mesmo no automático, vamos fazendo só aquilo que é necessário e não vamos nos descobrindo naquilo que fazemos. Não vamos descobrindo, né? Porque a gente faz do outro, não faz do nosso. E aí você fala, eu faço do outro porque eu tenho medo de perder, tenho medo de desagradar a gente. Aí é outra conversa, aí a gente faz outros 5 minutos para isso.